Franci, para a gente começar essa conversa, que ela é ampla, né? Ela vale até teses, né, de doutorado, você também fez uma, né? Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse rapidamente, e aí a partir daí a gente começa um Uhum. bate-bola aqui sobre esse tema tão fascinante que é o Islã, o Hajj, essas jornadas todas aí que o ser humano está sempre em busca. Então, eu sou a professora Franci Rose, sou docente da USP, sou antropóloga, né? Pesquiso Islã há 24 anos, né? Me reverti ao Islã há quase 9 anos. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher branca, estou de hijab, estou com lenço azul, uma roupa de estampas coloridas, né? Acho que tem rosa, lilás, verde, tudo nessa camisa. E tenho meia idade. E assim, falar do Islã acho que a parte mais bonita, né, da vida acadêmica e da vida mesmo pessoal minha. Então vamos começar do começo, né? Por que que você se interessou por esse tema? Você falou que se reverteu, né? Que é um termo que você usa no seu livro. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E aí Uhum, você vai explicar por que você usa essa expressão, uhum, né? E não uhum, conversão, como a gente está mais acostumado uhum, a uhum. dizer. Mas fala um pouquinho da tua história, assim. Você era de uma família o quê? Cristã? O que que Então, aconteceu ao longo da sua vida que você se interessou pelo tema e até a reversão, né? então, eu sou de família católica, alguns praticantes, outros não tão praticantes assim, e assim, eu sempre tive interesse em pesquisar religiões, e o Islã apareceu através de uma amiga minha que tinha um conhecido muçulmano, e eu já estudava fotografias de família, e com as fotografias de família me interessava a questão do uso da fotografia. E aí, quando eu conheci esse muçulmano, né, que era conhecido dessa minha colega de faculdade, ele começou a explicar que no Islã não se cultuava imagens, que tinha as restrições com o uso de imagens. E aí me interessei na hora de tentar entender um pouco mais esse processo. E rapidamente eu mudei de fotografia de família para fotografia de famílias muçulmanas, para saber como é que eles utilizavam a questão da fotografia. E aí foi o meu mestrado, que eu defendi em 2001, né, o ano fatídico, né, de 2001. E depois eu fui trabalhar com um doutorado sobre a ideia, né? E aí já responderam essa pergunta sobre reversão. Eu queria entender qual era o sentido de ser muçulmano, e os sentidos aqui, para mim, passava pela questão da percepção visual, né? Do tato, do olfato, uma coisa mais ampliada. E aí o entendimento que o verbo, né? No Islã, ser muçulmano, aslama, né? Significa aquele que se entrega, né? Ao Islã. E aí eu comecei a pensar no muçulmano como aquele que se entrega de corpo e alma, né? Na língua portuguesa a gente entende dessa maneira. E a ideia da reversão é porque no Islã, é, todo homem, o entendimento de que todo homem nasce, né, é muçulmano, porque todo homem nasce entregue a Deus. Então, essa é a concepção, né, de que você, seus filhos, seus tios, a humanidade nasceu entregue a Deus. Então, só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba trilhando outros caminhos. Esse retorno à nossa natureza islâmica, à nossa essência islâmica, que a gente chama de reversão, que é um retorno. Você retorna aquilo que você já era, né? Você sempre, todo homem nasce muçulmano, né? Na concepção islâmica. E aí você se afasta por algum motivo e esse retorno a gente chama de reversão. Então eu prefiro o termo reversão, porque no Islã não existe a ideia, por exemplo, de pecado original, né? Então os muçulmanos eles nascem sem pecado. Então, não existe a ideia de pecado para o muçulmano. E quando você faz a sua reversão, no caso, eu me reverti já há quase 9 anos, você elimina todos os pecados que você praticou. É como se você de fato nascesse novamente, você nasce novamente. E o Hajj, né, que é o livro que você leu, quando você faz o Hajj, você zera tudo de novo. Então, vamos dizer que eu zerei 2 vezes, 3 vezes, né? Porque eu nasci sem pecado, aí eu me reverti ao Islã, eu retornei ao Islã, eu zerei os pecados novamente, e quando eu fiz o Hajj, eu zerei novamente esses pecados, né? Então,
essa possibilidade de você nascer de novo, né? O Islã traz isso, né? Tá. A tua imagem está congelando aí de vez em quando, mas tudo bem, quem está assistindo vai Vai entender, entender a lógico. paralisação, né? Não. É bom que a gente Para mim, se não. concentra na voz, né? Se Ah, concentra na história, na palavra, no verbo. vou tentar fazer gesticular assim, porque aí quando paralisar, assim, ai, foi muita Não, gesticulação. não, tranquilo. Então, você falou que isso é como se fosse o renascimento, né? Quando você faz isso. Para quem é cristão ou católico, né? Seria possível. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que, para quem é entendido no tema, que não é o meu caso, pode parecer talvez desrespeitoso, ofensivo, mas não tem nenhuma intenção disso. É realmente uma ignorância minha, um desconhecimento. Então, eu, com toda humildade, quero perguntar e você fica à vontade para corrigir, fazer todas as observações necessárias. Se fosse possível um paralelo com o catolicismo, seria uma espécie de confissão, quando a pessoa vai se confessar, ela confessa os pecados, não tem nada a ver. Não existe a ideia de confissão no Islã. É a ideia de que você se purifica mesmo, que você renasce, né? Quando você faz a shahada, a profissão de fé, significa dizer não há Deus senão Deus, o profeta Muhammad é o seu mensageiro, você está constituindo a sua profissão de fé. Você está dizendo no que você acredita. Quando você diz que naquilo que você acredita, você deixa para trás tudo aquilo que era antes, né? A tua vida que você viveu antes, você deixa para trás, né? Por isso que é um renascimento, no sentido de que você nasceu de novo. E o Hajj é a mesma coisa, você faz toda uma peregrinação para que você realmente entre nesse universo de qual é a sua essência enquanto ser humano, que é a essência de ser entregue a Deus. E ser entregue a Deus é você estar num lugar sagrado, é você estar voltado a Ele, é a presença da unicidade, da que a gente chama de Tawhid, né? É a Tawhid, é a unicidade divina, e a sua devoção a ele. Então, quando você faz esse ritual, você está justamente se colocando no lugar dessas pessoas, você está retornando à alma, né? Então, Tá? é nesse sentido. Você, não sei, eu queria ouvir um pouquinho mais esse momento em que você decidiu de fato, você é de família católica, né? Cristã, faz a reversão. Como é que a sua família reagiu, as pessoas mais próximas, quando você deu a notícia? Porque, lógico, que não foi do dia para a noite, né? Foi um processo, você Foi um processo de 15 foi anos, de né? conhecimento e tal, talvez para algumas pessoas fosse até algo esperado, né? Mas você Sim, teve um momento assim que deu um clique assim, não, sim, realmente tem sim. esse chamado e eu não tenho como É. resistir. Como é que foi a reação das pessoas próximas? Na verdade, esse clique ele veio de várias maneiras, mas quem entendeu que o clique tinha chegado foi o sheik com quem eu fiz a charrada. Eu não tinha percebido, né? Tinha percebido, mas eu estava na negação ainda, né? Na verdade, numa conversa de Facebook, alguém fez um comentário sobre a morte e de que quando a pessoa morre, a gente não reza para aquela pessoa. E eu fiquei um pouco perturbada com essa informação, uma coisa boba, né? E aí eu escrevi para esse share e falei, olha, mas quer dizer que o fato de eu ser muçulmana, de eu não ser muçulmana, você não vai rezar para mim depois que eu morrer, porque só se reza para muçulmanos, ou não... Eu não entendi a colocação que eu li aqui, né? E aí ele deu risada e ele disse para mim, assim, faz uma coisa para o meu coração, né? E aí ele falou assim, faz a charrada, porque você já está pronta para ela. As tuas dúvidas é uma dúvida de quem já encontrou a resposta. E na hora, aí eu disse para ele, não, tudo bem, eu vou te encontrar aí, né, na sua instituição, e a gente vai conversar, e aí eu vejo. Mas aquilo tudo estava muito perturbador para mim. E eu tinha o meu grupo de pesquisa, o Grácias, a gente tinha completado 15 anos, e eu mandei, na minha tese de doutorado, tem um poema que eu escrevi no final da tese, né? E aí eu mandei para os meus alunos, orientandos, né, aquele poema de comemoração de 15 anos, de trabalho, né, de pesquisa em Islã. E aí um dos membros do grupo falou assim, Franci, eu posso ir na sua sala? Assim, pode, não, porque eu quero te contar um sonho que eu tive. E aí o sonho dele era assim, olha, eu sonhei essa noite, né, esse rapaz me contando, né, que eu estava escrevendo um texto para um pesquisador de Islã muito conhecido, a respeito de um poema que ele tinha escrito.
E esse aluno, como ele era membro do grupo pesquisador, ele é psicólogo, ele virou para mim e falou assim, você nunca pensou em fazer a sua reversão, França? Porque para mim, esse sonho não era para mim, era para você. E aí, quando eu abro minha caixa de e-mail, tem um poema seu. Então, ele me cutucou, assim, sabe? Aí, naquela semana, eu fiquei numa angústia muito grande. E é uma das coisas que eu falo para as pessoas, a reversão, né? A sua reversão ao Islã, ela vem por pistas, por sinais, a coisa vai vir. Chega uma hora que você não aguenta. Então, Essa assim, pessoa teria sido um mensageiro, né? Talvez. através do sonho dele. Mas e é interessante, porque eu sempre fui muito rigorosa com os meus alunos, a ponto de dizer às minhas primeiras orientandas, quando elas iam para a mesquita, olha, cuidado, né, de não se envolver emocionalmente com a religião, porque eu era muito cientista, eu tinha um rigor assim com a coisa da religião, e eu acho que o rigor, na verdade, ele era uma proteção que eu me dei, e eu me dei durante muitos anos essa proteção de separar a religião. Eu sempre gostei do fenômeno religioso, mas assim, não, comigo não, essa não é a minha história, enfim. E eu pegava muito no pé dos alunos a respeito disso, né? E aí eu me deparei com uma verdade que não era minha, né? Que eu estava sendo rigorosa porque eu estava querendo me segurar, né? E aí eu comecei a olhar para esse processo com mais verdade e percebi que eu não tinha mais como fugir a isso, né? Que isso era o meu caminho, né? Mas foi doloroso no sentido de que eu me escondi durante muito tempo, né? Eu fiz a minha charrada com o Cher e eu pedi para ele não publicizar para ninguém, Só né? para quem não é familiarizado com os temas, essa A palavra que charrada, a você usou aí, o que charrada que é? A charrada é a profissão de fé, que quando você se converte, você diz para alguém, um muçulmano, ou você diz diretamente para Deus. Quer dizer, não há Deus senão Deus, então é a Tawhid, e o profeta Muhammad é o seu mensageiro, lá e lá e lá lá, né? Assim, então, você está o tempo todo dizendo não há Deus senão Deus, né? Então, quando você diz isso, você faz parte, então, da umma, né, islâmica, da comunidade islâmica. E como é que a família reagiu? Então, a família foi melhor impossível, né? Eu não contei para todo mundo ao mesmo tempo, obviamente. Eu fui bastante pedagógica e homeopática, no sentido bem devagarinho. Então, eu contei para um filho que era mais religioso, né? E aí, para ver a reação dele, aí para os mais velhos eu contei depois, se divertiram muito, deram muita risada, porque a questão, agora você virou objeto de pesquisa, porque como que assim, agora você não vai ter mais credibilidade. Então, meus filhos são muito brincalhões e tal. Com meu irmão foi tudo ótimo, com a minha mãe, eu nunca tive problema com a minha família. Minha família nunca disse, olha, você virou terrorista, ou você, porque são os adjetivos, infelizmente, que nós muçulmanos acabamos, e principalmente as mulheres, acabam levando. Você é isso. Não, foi muito tranquilo. Porque, na verdade, eu acho que, assim, tantos anos estudando o Islã, alguma relação tinha que ter com essa religião, né? Nada é por acaso, né? Porque é um estudo, e para mim sempre foi um estudo teológico, paralelo ao estudo da etnografia, da produção etnográfica, das relações sociais. Era também, eu tinha interesse pela teologia. E eu me aprofundei muito nas questões teológicas, né? Então, isso dá um diferencial, né? Ah, e você falou que a família aceitou muito bem, mas e aí o círculo de amigos? Teve gente que se afastou? Eu imagino assim, sempre vai ter um grupo que pode se aproximar, outro que pode se afastar. E aí fala um pouquinho em relação a preconceitos, por conta disso aí mesmo que você comentou, porque a gente estava até comentando antes aqui, a gente aqui no Ocidente, né, é criado por essa imagem hollywoodiana de que o árabe é terrorista, que o muçulmano é terrorista, né? Todo mundo é incapaz de lembrar que nos Estados Unidos os ataques todos terroristas, né? Você tem ali o 7 de setembro, que é uma outra, o 11 de setembro, que é uma outra situação, mas terrorismo doméstico, branco, supremacista branco, né? Aquelas Sim, coisas todas. sim, E eu infelizmente. lembro que teve uma vez que alguém fez foi uma série até que eu vi de televisão que o cara estava comparando os árabes terroristas, muçulmanos e tal, e aí ele estava falando qual seria o paralelo no cristianismo, né? Porque você tem um ataque terrorista ali, e isso logo se generaliza como se todos os árabes e todos os muçulmanos fossem a favor daquilo, que é uma grande mentira, né? Se fosse
na comunidade cristã, aí ele usou como exemplo, o paralelo seria a Ku Klux Klan. Quer dizer, alguém confunde a Ku Klux Klan com o cristianismo? Ninguém faz esse tipo de paralelo, né? Para mostrar como é que as coisas são totalmente distorcidas, né? E aí eu lembro que você há poucos dias colocou no Twitter aí uma lista de filmes palestinos, né? Que eu achei muito legal, já peguei aqui, já vou começar a assistir. Mas o que a gente recebe de cinema é sempre que o árabe é o terrorista e tal. E aí você tem essas séries de TV que eu estava até assistindo, Falda, você tem Homeland, né? Que são coisas assim, isso é muito subliminar, né? Isso aí você cresce assistindo essas coisas e você Exato. cria uma imagem que não corresponde à realidade. Falda, você vai ver, é uma série israelense, né? Que ali Eu tudo nem se vejo. confunde e tal. As pessoas veem, tá no Netflix, todo mundo vê isso, né? E É, aí você eu... precisa de conhecer, você precisa conhecer um pouco a história para poder interpretar isso. Que se você não conhece a história, você está totalmente vulnerável, né? Você não com certeza. consegue entender o que está acontecendo ali. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas coisas, partindo aí dessa história de preconceito que você eventualmente sofreu num círculo mais próximo, até essa outra dimensão que é do cinema, e a gente sabe que os governos também adoram isso, financiam, patrocinam. Sim, com certeza. Olha, meu ciclo de amizade, nunca tive, assim, nenhum tipo de tratamento negativo, né? Ao contrário, as pessoas logo captaram, logo me abraçaram, logo, né, foi... Mas eu fiz uma coisa que muita gente não faz, eu fui muito devagar, né, nessa reversão. Eu levei 15 anos para fazer, e quando eu fiz, eu fui contando aos poucos. Eu falava, né, para o chefe Jihad, né, que é o chefe com quem eu fiz a charrada, eu falava assim para ele: eu só vou contar para quem o meu coração dizer que eu tenho que contar. E eu ia intuitivamente. Então, os meus alunos próximos sabiam, aí um colega aqui da universidade, um colega aqui, outro colega... Então, eu ia contando, né? E aí, nesse período, né, aí fiz o Raj, aí depois que eu voltei do Raj, é que eu explodi publicamente, né, no sentido de dizer Voltou energizada. o Raj me deu o que eu precisava, que era confiança na minha, assim, confiança na minha fé eu tinha, mas confiança em mim, né, principalmente, de que eu podia ser quem eu sou, sem que isso agredisse os outros, sem que isso tirasse a minha capacidade de pensar, tirasse a minha intelectualidade, meu lugar enquanto uma mulher intelectual, antropóloga, numa Universidade de São Paulo. Então, o Raj me trouxe essa força, né, esse poder, né, esse empoderamento, de alguma maneira. E depois da minha livre docência, porque aí eu fiz a livre docência, veio o lenço, que era uma coisa que eu já estava gestando há muitos anos, né? Já tinha essa vontade desde a minha reversão, mas eu fui segurando, porque no Islã a gente tem uma coisa assim, a gente não faz nada sob emoção. A gente tem que fazer as coisas dentro do campo da razão. Então, o muçulmano, essa é uma orientação teológica muito importante do Islã, que é o equilíbrio, né? As pessoas, quando elas agem por emoção, em qualquer situação, elas vão colher aquele fruto da emoção. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Se eu coloco o lenço, porque eu estou muito emocionada, porque, como é lindo, como é isso, no primeiro desafio que eu for ter, primeiro ataque islamofóbico, eu vou tirar o lenço. É isso. Né? Na primeira sensação de desprezo de um amigo que eu gosto muito, que vai deixar de falar comigo porque eu uso lenço, eu tiro o lenço. Ou de alguém que eu tenho interesse em casar e que não quer uma esposa que usa lenço, mesmo sendo muçulmano, eu tiro o lenço. Então, assim, eu não posso colocar um lenço na emoção, eu não posso fazer a minha charrada na emoção. Eu tenho que fazer nesse equilíbrio, buscar a razão. Então, o exercício que eu fiz foi muito de colocar os pós e os contra, né? Me ver nessas situações de pós e contra, estando de lenço, e como que eu me enfrentaria a sociedade, as minhas situações cotidianas estando de lenço. E aí eu fui, né? O lenço deixou de ser um pano, né? Apenas, para ser uma coisa da minha construção identitária. Então, tem pessoas que se afastaram? Tem, não vou mentir. Tem pessoas que a Franci, até
virou fanática, tradicionalista, enfim. Mas aí é o problema delas, né? Porque as pessoas que convivem comigo, elas não veem a diferença no ser visual, né? E a diferença de uma pessoa crente, que vai, em algumas situações, se remeter à sua prática religiosa, né? Sua conduta religiosa. A questão que você traz mais ampliada nos filmes é isso mesmo, né? Os filmes de Hollywood são filmes produzidos pelo sionismo, são filmes produzidos, financiados por um lado da história, né? E eu, como militante da causa palestina, não posso me furtar a dizer que são filmes claramente financiados por um discurso muito forte, né? E que não é um discurso religioso, é um discurso político, posicionado, né? Porque as pessoas também colocam, quando vão pensar na causa palestina, é uma causa religiosa. Não é uma causa religiosa, não tem a ver com religião, tem a ver com poder, né? Tem a ver com política, tem a ver com questões econômicas, sociais, né? E não com questões religiosas. Isso é Então, a gente tem que interessante deixar... porque é muito sofisticado, porque nesses filmes todos, os árabes, os muçulmanos, eles estão sempre lendo o Alcorão, né? Antes de qualquer ação, eles têm o livro sagrado, eles fazem uma prece. Então, é uma tentativa, talvez, Alhamdulillah, né? não, de associar, né? É uma tentativa de associar a De religião associar, é a a ligação isso, da né? religião ao... E aí, quando a gente vai estudar, né, profundamente tudo isso que acontece no mundo árabe-islâmico, mas no mundo islâmico de modo geral, 80% das pessoas que sofrem atentados são muçulmanos. Se você pegar qualquer estudioso de relações internacionais, pesquisar, você vai ver vários colegas meus de relações internacionais dizendo que 80% da população que sofre atentados são pessoas muçulmanas. Então, quer dizer, se os muçulmanos fossem esses terroristas e o Islã é a segunda maior religião do mundo, o mundo já não existiria, certo? Então, assim, as pessoas, elas se vendem através de expressões que são muito dirigidas. Então, eu acho que a gente tem a capacidade, o discernimento de entender e separar uma coisa da outra. Eu tenho amigos judeus maravilhosos, tenho amigo candomblecistas, espíritas, ateus, enfim. Né? Eu me relaciono com vários grupos de pessoas e pessoas que pensam diferente a religião de mim. Agora, a questão política, social, não dá. Não dá para se unir com uma pessoa que prega injustiça. Não dá para se unir com pessoas que matam crianças com ácido. Não dá para se unir com pessoas que prendem mulheres grávidas em presídios, que colocam palestinos em checkpoints, mais de 300 checkpoints, que reduz a terra palestina a nada. Né? Então, a gente tem que ter discernimento até para entender que isso é uma injustiça social. E onde tem injustiça social, o muçulmano não pode estar atrelado. Né? Se o muçulmano está ao lado de um injusto, ele não entendeu o que é a religião que ele professa. Né? Porque o nosso grande exemplo era justamente o profeta Muhammad. Né? Tem uma história do profeta Muhammad, né, que aparecia com ele, que eu gosto muito de contar, eu não sei contar direito, os sheiks, certamente, as pessoas mais conhecedoras sabem contar essa história, mas eu acho uma história bonita. Uma história que ele passava por uma rua todos os dias, e toda vez que ele passava, alguém que estava assim, um vizinho, jogava lixo em cima dele, escarnecia ele, falava palavrões, insultava o profeta, e ele passava todo dia, falava salam aleikum, e passava naquele caminho. Certo dia ele passou, a pessoa não estava ali na porta dela, né? E ele perguntou, né? Cadê o fulano daqui, não sei o quê. E aí disseram para ele, olha, fulano está doente, né? E o profeta foi até a casa visitar essa pessoa doente. Então, esse é o exemplo do muçulmano, né? É isso que o Islã ensina. Então, mesmo quando você é atacado, mesmo quando você é injuriado, mesmo quando se a pessoa está doente, né? Você vai lembrar dela de alguma maneira. Então, acho que a figura do muçulmano, ela foi muito deturpada. Então, a questão do lenço, né? A gente pensar agora essa questão recente do Afeganistão. As pessoas acham que é tirando burca, que é tirando o lenço das mulheres, que eu estou assim porque sou oprimida, assim, gente, oprimida está o seu pensamento, e nem lenço na cabeça tem para sentir oprimido. Então, eu acho que tem uma construção imagética muito forte anti-islã, né? Porque Islã, o que significa Islã no árabe? Paz. Quando você fala Islã, você está dizendo paz. Então, tem algum problema, né?
nessa interpretação, né, de uma religião É. que cresce a cada dia, né? É interessante essa questão do lenço, que eu queria que você falasse um pouquinho. Para quem não está familiarizado, assim, o que representa o uso do lenço para a mulher muçulmana? Eu sei que aqui no Brasil as pessoas estranham, porque não é parte da religião majoritária, as pessoas têm um estranhamento porque estão afetadas por essa questão de cinema, imagética que você mencionou. Mas para a mulher muçulmana no Brasil, por exemplo, eu acho que deve ser mais, não sei se a palavra correta é essa, mas é, complicado, talvez, do que o homem, porque o homem usa roupa ocidental sem nenhum problema. A mulher, quando ela coloca o lenço, ela já está se posicionando, é também uma posição política, né? Ela fica mais vulnerável, né? Ela chama a atenção, e aí junta com o fato de ser uma sociedade patriarcal, machista, de que a mulher tem que ser submissa e tal, então vocês ficam numa posição mais vulnerável, talvez. Mas, de certa forma, o lenço, ele também, para quem está consciente, né, usa de forma consciente, ele é talvez uma uma espécie de um escudo. Ele está protegendo vocês e está dando força para vocês enfrentarem as adversidades. Comenta um pouquinho isso e qual é a origem, por que se usa o lenço? Olha, eu vou ficar com essa tua questão da força, porque, assim, eu costumo dizer na minha roda de amigos que eu uso lenço porque eu sou imperfeita, né? E todas as vezes que eu faço alguma coisa e que me lembra a imperfeição, eu vou lembrar, mas eu tenho um lenço na minha cabeça. Então, isso para mim é muito forte, sabe? É o exercício que eu faço. Peraí, Franci, né? Rebobina aí a ação, porque você tem um lenço. Então, eu tenho feito isso como um exercício para mim, né? Não serve para todas as mulheres, obviamente, né? Mas é um exercício que eu faço internamente de lembrar que eu estou de lenço, se eu estou de lenço, eu preciso ser melhor, né? Em tudo, né? O lenço é claro no Alcorão, né? Ele é uma indicação, ele é uma recomendação divina. E eu não discuto com recomendações divinas, eu não discuto com a vontade de Allah, e eu não discuto com aquilo que está no texto sagrado. Aí você pode me dizer, existem outras interpretações. Existem, cada um faz a interpretação que quiser. Se a mulher está lendo o Corão, aí está dizendo, não é obrigatório, problema dela, né? A interpretação que eu fiz lendo, os estudos que eu fiz, né? As pesquisas que eu fiz, todas me levaram para a obrigação do uso do lenço, né? Pouquíssimas indícios me levaram à não obrigação. Então, entre a dúvida e a certeza, fico com a certeza, que a certeza está ali na maioria, né? Então, é esse registro que eu tenho, porque você vai encontrar também vários discursos a respeito do lenço e para deslegitimar o uso do lenço. O perigoso é quando esses discursos são usados por pessoas que não são muçulmanas, né? E isso gera a islamofobia, né? Isso gera violência. Porque se você, por exemplo, se uma mulher que não é muçulmana diz, mas eu li lá que não é obrigatório, isso, fulano, assim, quando você diz isso, você está chamando atenção para as mulheres muçulmanas de que o que elas estão fazendo não é real, não é verdadeiro, não existe como regra. Então, você está deslegitimando um uso que é do cunho pessoal daquela mulher, né? É lógico que a gente não pode, e eu não sou das mulheres de esconder os dilemas da própria comunidade muçulmana, que existem homens ignorantes, como existem homens ignorantes em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Então, uma coisa que eu sempre falo, se a sua esposa está de lenço, né? Se a sua esposa está com uma vestimenta que representa a sua comunidade, esteja você também adequado à sua esposa, né? No que eu estou querendo dizer? Assim, se a mulher está coberta, não faz sentido o homem estar de bermuda, né? A não ser que ele esteja entre a família dele, né? Num núcleo muito fechado. Mas mesmo assim, se está entre a família, a mulher vai estar sem lenço. Mas no espaço público, se essa mulher está coberta, eu acho que é obrigação desse homem muçulmano estar vestido de acordo. É lógico que não existe uma vestimenta que cubra a cabeça do homem, mas ele tem que estar minimamente de acordo na sua vestimenta e na sua conduta, porque ele tem uma mulher ali que está levando, a gente pode até brincar assim, né? Criar um símbolo, a bandeira do Islã, né? O lenço, ele é aquilo que você falou, né? O lenço chega primeiro, você já identifica uma mulher muçulmana de uma não muçulmana pelo lenço na cabeça, né? Isso não significa que todas as mulheres
que não usa não são muçulmanas, não estou, né? Isso a gente jamais diria, né? Há muitas mulheres que não usam e são tão muçulmanas quanto eu, e são tão praticantes quanto eu, e às vezes pode ser até mais praticante que eu, mais correta que eu, né? Porque eu acho que usar o lenço também tem uma coisa de personalidade muito forte, sabe? É muito difícil usar o lenço no Brasil. Não é uma coisa fácil, não é uma decisão simples, E né? você se depara no Mas cotidiano aí com reações quando você vai, quando sai, vai a alguma loja, ao comércio, na rua, as pessoas ficam olhando, perguntam qual é a reação olha, das pessoas. olhar sempre olha, mas eu nunca percebo. Se eu te falar, Carlos, eu percebo as pessoas me olhando, eu vou estar mentindo. Quem percebe, geralmente, é quem anda comigo. Então, meu filho caçula, quando a gente vai ao shopping, a gente passeia e tal, ele fala, mãe, você viu que as pessoas estavam olhando para você assim? Não. Aí eu brinco com ele, assim, mas também meu lenço é tão bonito, né? Se nem as pessoas olharem para mim com esse lenço tão lindo, lenço caro, bonito, brilhoso, novo, eles têm mais o que olhar mesmo, né? O meu lenço. Eu levo na brincadeira, mas eu nunca fui agredida fisicamente, mas tem casos no Brasil de mulheres que foram agredidas, com pedra, com cusparada, com xingamentos, com Nossa, puxões do lenço. Eu costumo dizer o quê? Eu sou uma docente da Universidade de São Paulo. Eu sou uma mulher privilegiada, eu sou uma mulher branca, docente da Universidade de São Paulo, ando de carro, né? É lógico que em São Paulo, quando eu estou em São Paulo, eu ando bastante de metrô, mas eu evito andar sozinha à noite, né? É uma coisa que, assim, como eu não sou casada, eu não tenho uma companhia, né? E assim, e não necessariamente onde eu moro tenha mulheres muçulmanas que a gente possa andar em grupo, então eu evito andar sozinha à noite, porque eu sei que a violência está aí, né? E o lenço chama atenção, né? Então, quando eu vou sair à noite, eu saio com o meu carro, não saio de metrô nem transporte uhum. público. Então, mas eu posso ter esses cuidados. Muitas mulheres não Não podem tem ter esses opção, né? Não cuidados, tem opção. não tem essa Agora, opção. mas eu queria um comentário seu, eu acho que é na França, né, que sempre recebe mais destaque, porque lá tem uma legislação em vigor, né, de proibir o uso de lenço em escolas, repartições, um debate muito, muito grande. O que você poderia comentar sobre isso e o que significa para a mulher muçulmana ser impedida de usar o lenço? Olha, a mulher, quando ela é impedida de usar o lenço, ela é proibida de praticar uma devoção, porque o lenço é uma devoção a Deus, né? É uma maneira que a mulher ela está dizendo, eu sou devota a Deus, eu encosto a minha cabeça no chão para Deus. Então, assim, essa cabeça, assim, essa representação, ela é muito forte. Então, quando alguém me proíbe de usar o lenço, ela está me proibindo do meu sinal maior dessa minha devoção, que é essa vestimenta, né? Porque isso marca. Então, o que a França faz, eu não tenho outro nome a dizer senão islamofobia. Isso se trata de islamofobia. Porque nenhum grupo religioso é tão perseguido na França quanto os muçulmanos. Esse é fato, né? Assim, começou nas escolas, aí foi para o niqab, aí foi a gente tem de pensar assim, quantas mulheres muçulmanas usam niqab na França? 2.000, não passa disso. Você está restringindo 2.000 mulheres muçulmanas a circularem no espaço público? É isso que você está obrigando, né? As mães, por exemplo, elas não podem ir de lenço como eu estou, acompanhar o seu filho num passeio. Mas sabe qual é o medo dos franceses, né? Dessa direita conservadora da França? Porque é disso, esse centro-direito conservadora, é que o Islã, ele já é a segunda maior religião da França. O medo é que se torne a primeira religião. A França já é muçulmana, e eles têm medo disso, né? Porque acham que a laicidade, né, que é um povo cultural, só que assim, nada segura quanto mais se proíbe as práticas islâmicas, mais as pessoas vão se interessar pelo Islã, mais as pessoas vão se reverter ao Islã, porque quando você descobre o Islã nas mesquitas, quando você conhece os mashers, né, os sheiks, quando você convive com a comunidade, você começa, não, gente, tudo isso que estão dizendo não tem nada a ver, né? E aí a pessoa começa a estudar a religião e a pessoa se converte ao Islã. Pega, por exemplo, o 11 de setembro, né? Aquela tragédia que foi para todo mundo, principalmente para os muçulmanos.
a quantidade de conversões no Brasil após o 11 de setembro é muito maior. É mesmo, Porque né? porque as pessoas começaram a visitar as mesquitas. As mesquitas começaram a se abrir mais, os sheiks começaram a falar mais português, começaram a ter mais contatos, enfim, tudo foi sendo transformado. Essa transformação levou a quê? Levou justamente a fazer com que as pessoas estudassem mais a religião e se convertessem. O nosso índice máximo de conversões é pós 11 de setembro. Você tem Então, ideia assim, da comunidade brasileira, qual é o percentual de muçulmanos? Eu sei que é bem menor em relação às outras, né? Mas você tem alguma ideia ou não? olha, eu tenho uma ideia enquanto pesquisadora. Uhum. A ideia circulante das instituições é que é 1 milhão, 1,5 milhão. Não é isso, né? Mas deve estar em torno, juntando com os refugiados, fazendo os cálculos de medição de mesquita, 145 mil muçulmanos, 200 mil muçulmanos, por aí. É o que temos no Brasil. Não tem Tá. mais que isso. É Mas pouco, isso já né? é significativo, porque se você pensar que o IBGE datou em 2010 35 mil, né? Pessoas que se declaram, né? Não Que necessariamente se todo mundo que foi declaram. pesquisado Pois declarou, né? é, que é difícil, né? Essa autodeclaração. Então, né? Mesmo porque a gente tem já tinha naquela época uma quantidade de pessoas refugiadas que está em trânsito, então assim a pessoa prefere não se declarar ou nem participou da pesquisa, né? Mas eu acho que está em torno de 200 mil, 150 mil muçulmanos por aí. Tá. Então, eu queria, antes da gente entrar no seu livro, porque é uma jornada, você até usou essa história de que voltou com mais força, né? E aí decidida realmente a usar o lenço, né? E isso me remeteu a uma coisa que eu já tinha anotado aqui para te perguntar, porque o seu livro, o nome do livro é Raj Raj, né? Que Raja é Raja. Raja Raja, desculpa, Uhum. que é jornada Raja Raja é peregrina. peregrina, mas É. que me remeteu quando você lê o livro e vê o que é, e aí você vai me corrigindo todas as bobagens que eu falar aqui, né? Que segundo pelo livro, pelo Alcorão, todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida a, a peregrinação à Meca, desde que ele tenha recursos, né? Que ele tenha a possibilidade financeira de ir. Mas aí quando eu li aquilo, e aí o que você falou fechou exatamente, me pareceu, vou fazer de novo um paralelo cinematográfico aí com a história do que está no livro do Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces, né, que é a jornada do herói, em que a pessoa sai de uma situação, ela recebe um chamado, no primeiro momento ela recusa ou rejeita, porque não, falando de herói, né? Não vou salvar o universo, o mundo, Luke Skywalker, né? Não sei o que, não. A situação se apresenta de novo para ela parte numa jornada, ela tem um guia que é um líder espiritual, um mestre, uma pessoa mais experiente, que vai ajudar na condução, vai fazer uma troca de ideias, ela vai enfrenta diversos desafios, cai, levanta, quase morre, ressurge e volta para casa, mas modificada, num outro estágio. Isso que eu entendi do livro faz sentido? Total, é isso. Porque, e aí eu lembro até que eu perguntava para o Cher, né, se a minha peregrinação, como é que a gente sabe que a peregrinação foi aceita por Deus? E ele dizia, quando alguma coisa em você muda, né? Então, as pessoas podem ter passado pelo Raj e não deve ter mudado muita coisa no seu comportamento ou nada perceptível. Mas, para mim, a experiência do Raj, ela foi muito profunda. Ela foi penosa. Ela foi realmente penosa. É assim, é como se eu tivesse sido jogada no chão diariamente. Eu Tanto, lembro que, tanto desculpa, logo no início você fala que você achou que não ia voltar viva e pediu para um amigo cuidar dos seus filhos caso você morresse. eu tive uma sensação de morte desde o momento que eu fui convidada para o Raj. Então, assim, ela abalou meu psicológico, assim, a minha preparação. E aí, conversando com algumas pessoas, muitas sentiram essas coisas que eu senti. Mas eu acho que eu tive essa coragem de escrever. Eu levei o caderno de campo, né? Então, eu quase não tirei foto, eu não levei câmera. Eu gosto de fotografar, gosto de filmar, não levei nada para filmar, nada para fotografar. Porque eu estava tão entregue àquela experiência, eu queria aquela experiência, mas o meu caderno de campo estava ali do lado.
né? Então, eu escrevia, né? Porque as pessoas que fizeram Hajj comigo, elas não eram próximas a mim. Eram pessoas que eram da comunidade, mas que eu não tinha intimidade, né? E tinha gente de fora também, da Colômbia, junto. Então, assim, não tinha intimidade. Isso foi sendo criado, né? Com o processo. Então, vamos só dar E... desculpa, uma pausa, porque só para você explicar o que é essa peregrinação, para as pessoas também terem a dimensão, fora dessa coisa estereotipada, talvez valha voltar um pouquinho. Você foi a Arábia Saudita, né? Tem lá Meca, Medina, e você tem um circuito, né, que vocês fazem Sim. lá, e você falou quando você foi convidada para fazer, aí fiquei em dúvida. Você tem que ser convidado ou você pode Não, tomar vou a explicar. iniciativa de ir, né? E o que significa isso para o muçulmano que tem aquela aglomeração, de vez em quando tem um monte de gente que é pisoteada, é uma confusão, as pessoas têm uma fé e acontece tudo isso que a gente narrou e você falou que você volta Isso, renovada. isso já não acontece mais, pisoteamento já não acontece mais em Meca. Mas é assim, ó, primeiro que as pessoas precisam saber, o Hajj é o quinto pilar da prática. No Islã, nós temos 5 pilares da prática. O primeiro é a Shahada, é dizer não há Deus senão Deus, profeta Muhammad é seu mensageiro. Então, assim, o muçulmano tem que acreditar nisso para ser muçulmano. O muçulmano tem que fazer 5 orações diárias. Isso é outro pilar da prática. Então, para ser muçulmano, precisa fazer 5 orações diárias. O muçulmano precisa pagar os zakat. Zakat é uma contribuição anual que corresponde a 2,5% da sua renda anual que você doa para um pobre, para um necessitado, né? Tem várias formas de calcular o zakat, estou só simplificando, né? Zakat significa purificação, então você purifica a sua riqueza, né? Para você doar para alguém, é uma forma de fazer. Aí você faz o jejum do mês do Ramadã, todo mundo já ouviu falar do mês do Ramadã, né? 30 dias de jejum e tal, tem toda uma regra, é outro pilar da prática. E o quinto pilar da prática é o Hajj, que aí você tem que ter condições físicas e financeiras. Obviamente, o Hajj é uma viagem cara, porque é em Meca, você faz, no meu caso, a minha ponte foi via Turquia, enfim. Medina não faz parte do Hajj, mas como é a cidade do profeta, para onde o profeta migrou, né? Geralmente ele acaba dentro do pacote. Você visita Medina antes de iniciar o Hajj ou depois de ter feito o Hajj. Eu, no caso, visitei Medina antes. Então, eu até falo no livro que Medina foi uma espécie de aclimatação para o Hajj, né? Porque você já entra naquela experiência religiosa sem ser propriamente o Hajj, que a gente visita a mesquita do profeta Muhammad, né? Que a paz seja com ele. Então, isso é muito forte para um muçulmano, né? Porque o profeta é o nosso exemplo, né? De ser humano, bom, generoso, né? E aí, o que acontece? Eu, antes de fazer o meu pós-doc em Oxford, eu me inscrevi, porque, assim, algumas instituições islâmicas, anualmente, sorteiam alguns muçulmanos, né? Como eu já tinha feito os cálculos, eu falei assim, ai, gente, nem o meu salário de docente não vou conseguir fazer o Hajj. Eu tinha vontade, eu me inscrevi em uma dessas instituições, né, para fazer o Hajj. E aí fui sorteada, né? Eu deixei lá o meu passaporte, né? Preenchi uma ficha, tem a questão da idade também, tem uma série de coisas que eles avaliam, né? E aí eu fui sorteada e eu fiz o Hajj nessas condições, né? Deixo aqui meu agradecimento à FAMBRAS, né? Que é a Federação dos Muçulmanos, né? Dos muçulmanos no Brasil. Então eu fiz o Hajj e nesse pacote, né? De pessoas que foram sorteadas no meu ano. Então, mas obviamente que os muçulmanos que têm dinheiro, eles fazem, conheço muçulmanos que já foi 3, 4 vezes para o Hajj, né? Tem muçulmanos que sonham em fazer o Hajj, enfim. Mas aí tem uma outra questão que sempre falam que no fundo, quem escolhe que vai fazer o Hajj é Deus, né? Allah, é ele que escolhe, né? É o Criador que escolhe, né? Os outros são facilitadores. Então, eu poderia ter sido sorteada, né? Algumas pessoas falam assim, eu poderia ter sido sorteada pela Fambras, mas no dia da viagem eu perder o meu táxi e não chegar no aeroporto, por exemplo, perder minha passagem aérea e não embarcar, né? Então, e pessoas que nunca esperavam acontecer, de repente aparece um convite para fazer o Hajj, né?
Então tem essa coisa espiritual também, né, de que o ser escolhido, né, que isso tem a ver também com o seu processo, essa coisa que é interessante pensar. Eu não sei se eu creio muito nisso, assim, mas assim, eu acho interessante pensar. é, eu creio em uma coisa: está no seu destino, porque um dos pilares da fé do muçulmano é o destino, né? Então estava no meu destino o Hajj. Quando ele aconteceria, eu não sei. O que eu faria do meu Hajj é o meu livre-arbítrio. Eu poderia ter votado do Hajj e dizer, ai, que quanta bobagem, vou me desapegar disso, vou voltar a ser o que eu era antes, né? Mas isso está no meu destino e está no meu livre-arbítrio, né? Então, eu acho que essas coisas todas, elas combinam, né? Você, Mas de é fato, interessante. voltou modificada, né? Eu sinto que sim. Eu não sei se as pessoas sentem que eu mudei, mas eu sinto que eu mudei, que alguma coisa em mim mudou. É interessante isso. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que no Brasil a gente fala Maomé, né? Em português, né? Mas é o profeta Muhammad, né? Para quem também não está Uhum. familiarizado e tem esses estereótipos todos, conta um pouquinho da história dele, né? Eu sei que ele recebeu também, é, ele era uma pessoa iletrada, né? Pelo que eu li, Uhum. andei lendo aí, então ele recebia as mensagens, o arcanjo Gabriel, né? Se não me engano, Uhum. E que aí? passava as mensagens para ele, ele ditava para as pessoas próximas, que escreviam em vários tipos de material, e depois Uhum. houve o terceiro califa, eu acho, que Uhum. decidiu reunir tudo num livro para poder isso não se perder, porque era muita coisa oral também, né? As pessoas começaram a se espalhar, e aí começava a haver interpretações diferentes, as pessoas ficavam memorizando, né? Aquilo para repetir a história como era, e aí esse temor de que a mensagem se desvirtuasse, chegou-se à conclusão de que era melhor reunir tudo num livro que seria o livro de referência e o mesmo, tanto que você tem o árabe que é falado em vários Uhum. países, né? Eu não sei qual é a comparação que a gente poderia fazer para a gente aqui entender. Seria uma original como o latim, e aí cada região seria o italiano, o francês, o espanhol, o português. Não sei se seria essa a referência, mas que o texto escrito todos entendem, né? Então isso aí dá uma unidade muito importante para a mensagem, né, para o Alcorão. Então, você podia falar brevemente sobre o profeta Muhammad? Parece que foram os últimos 23 anos da vida dele, né, que ele começou a receber as mensagens, foi se consolidando, né? E como é que o Islã depois começou a se espalhar pelo mundo? Uhum. Pô, você já deu uma Dá uma boa. tese, né? Dá uma tese. Eu acho que você fez bem a lição de casa. Eu, como professora, disse, parabéns, estrelinha, você fez uma boa explicação, né, da revelação. O profeta, é muito emocionante falar do profeta, né, que a paz seja com ele, porque o profeta Muhammad, ele é o exemplo para todo muçulmano, de caridade, de bondade. Então, quem que era o profeta? O profeta, ele era um comerciante, ele trabalhava para Khadija, uma mulher rica, uma mulher que tinha um comércio ali no... A gente está falando de Meca, né? Então, ele era aquele mercador que levava as mercadorias mais honesto, mais coerente, mais justo, e ele foi pedido em casamento pela Khadija, uma mulher 15 anos mais velha que ele, mais rica, né? Uma pessoa influente do seu meio. Então, o profeta Muhammad, ele casa com uma mulher mais velha e uma mulher com posses, Ela que quis né? casar com ele. Ele foi Ela pedido em que quis, casamento. ele foi pedido em casamento. Então, assim, você já revela o que o Islã, que é a primeira mulher do Islã, é uma mulher, né, do profeta. Ela se reverte, obviamente, com ele, logo depois. E o profeta, quando ele tinha um Desculpa, uma hábito. mulher empoderada que toma a iniciativa, né? Sim, é isso, e mais velha. Então, assim, eu gosto muito de contar essa história porque a gente tem tanto preconceito na nossa sociedade de várias coisas em relação às mulheres e os homens também, né? E aí a gente tem uma mulher como Khadija, que é um exemplo, né, de mulher temente a Allah, e que ela escolhe o profeta Muhammad, porque viu nele um homem honesto, um homem bondoso, um homem caridoso e se casa com ele. E ele, quando começa a prática religiosa, eu escrevo isso na minha tese de doutorado e no livro que eu publiquei, que é Performances Islâmicas, né? Se você pegar historicamente todos os profetas,
O profeta Jesus, por exemplo, que é muito citado no Corão, eles tinham o hábito, né, de se retirar da vida, que a gente chama de vida mundana, ir para um monte, ir para um lugar afastado, para rezar, para fazer um retiro espiritual. E nesses afastamentos do profeta que ele fazia com frequência, ele teve a primeira revelação, né? E o anjo, ele abraça o profeta umas 3 vezes, aperta ele, e o profeta fala Ícara, né? Que é a primeira palavra que ele, né, teve como revelação, que é recita, e os primeiros versos, né, são revelados. Quando ele retorna para casa, ele morre de medo, ele tá com frio, né? A Radija abraça ele, cobre ele, né? E ela nunca duvidou, né? Que ele era esse homem, né? Escolhido por Deus, e todas onde estava na mesquita falando assim, né? Os mensageiros são sempre protegidos por Deus, né? Então, eles recebem a mensagem e eles têm a proteção de Deus, porque é Deus que decide que ele vai ter aquela mensagem. E ela passa a ser essa mulher, né, dele, durante 25 anos, é o único casamento dele, e o Islã começa a crescer aí, né, a partir da própria Radija, né. Então, todos os ensinamentos dele, e aí você pode perguntar para mim, professora, mas o profeta não sofreu? O profeta perdeu quase todos os filhos. O profeta perdeu a esposa, o tio, né, que o criou, pessoas queridas, todas no mesmo ano. Há passagens, por exemplo, quando ele recebe a Surata 93, que é chamada Ra, depois você lê aí, que é uma surata Surata muito seria o bonita. equivalente a que é um versículo? Capítulo Um do capítulo. Alcorão. Versículo a gente chama de aia, né? Tá. E ele chorava, né? O profeta chorava, né? Porque além de perder a esposa, de perder o tio, né? As batalhas, enfim, né? O Perdeu em sofrimento. resultado, consequência de guerra, de assassinato ou Não, doenças? não, morte, doenças. As perdas que foi por guerra e as perdas que foram, né, por morte, por doenças, tudo mais, não sei o quê. Então foi um ano muito triste da vida dele. E ele se sente abandonado, né? E aí Deus envia para ele a Dohá, né, que é essa sura, né, que vai dizer, né, Deus não te abandonou, na adversidade está a facilidade. Então ele vai colocar o profeta novamente. A gente até fala, né, quando um muçulmano está muito triste, eu falo para eles, leia a Dohá, né, porque é Deus falando com você. Falou com um profeta. Então o profeta, ele não é santo, o profeta Muhammad não é Deus, ele não tem ele não pode ser adorado, porque ele é humano. E a Não é uma fragilidade divindade, né? não é uma divindade, por isso que não se reproduz a imagem do profeta, da mesma maneira que os muçulmanos não reproduzem imagem de profetas nenhum. Nem José, nem Jesus, nem Moisés, nem Abraão, nenhum profeta no Islã tem a sua imagem reproduzida. Né? Para o muçulmano, isso é uma coisa muito errada de se fazer, né? E aí, essa humanidade do profeta, a gente vai encontrar em várias passagens do Corão, de alguma maneira, porque algumas mensagens Deus está mandando para ele, até uma forma dele resolver determinada questão, e às vezes fortalecendo, né, a figura dele. Então, é uma figura humana, né, extremamente temente a Deus, né, e que vai, por exemplo, se você lê a Surata 18, né, que é a Surata da Caverna, né, qual é o ensinamento ali, né? Um dos principais ensinamentos é quando Deus fala assim, tudo que você for fazer, você diga se for vontade de Deus. Então, quando o muçulmano fala Inshallah, se Deus quiser, né? Nada do que o muçulmano, né? Você me convida para alguma coisa, vamos gravar a entrevista, Inshallah, né? Se Deus quiser, porque assim, não é a nossa vontade que está imperando, é sempre a vontade de Deus. Então, Então que bom que essa entrevista aqui está seguindo aí as vontades de Deus. A vontade de Deus, está acontecendo porque ele disse que era bom acontecer. E não é à toa que eu fiz, né, a súplica da orientação antes de entrar. Mas essa ideia de que, de fato, e antes de entrar a gente fala Bismillah, né, que em nome de Deus. Então, todo aquilo que então, a maneira como o muçulmano se protege é aquilo que é da vontade de Deus. Então, nada está fora deste campo, né? Então, por isso que é a única coisa que esses cineastas desinformados captam
é que eles sempre vão ver um muçulmano com um Alcorão na mão, ou com uma máscara na mão, porque, então, eles vão dizer, ele está sempre estando... Porque não existe vida islâmica sem a recordação de Allah. Não existe prática islâmica, então, muitas vezes eu estou dando aula, enquanto um aluno faz uma pergunta, eu estou com a minha máscara e eu estou lá, está para lá, que Deus me perdoe. Ou, né, alhamdulillah, é um hábito, né? A recordação de Allah está o tempo todo. Então, o aluno não precisa saber que eu estou fazendo recordação de Allah. É uma Né? conexão, né? É uma conexão É, espiritual. E aí, quando você mencionou agora há pouco a história da França, lá de proibir o uso do lenço, é como se o Estado estivesse cortando, né? Impedindo, cortando um laço direto entre o ser humano e o Deus que as pessoas acreditam. E o é, fato de Mohammed não ser uma divindade, quer dizer, essa dimensão humana dele talvez tenha uma potência muito interessante pelo fato de aproximar ainda mais esse profeta da humanidade, né? Ele é como nós, né? Ele era um canal, né? Talvez. sim. E o que eles não sabem, o que eles não desconfiam, é que quanto mais se proíbe, mais conexão com Deus a gente está. Então, a conexão com Deus, com Allah, o muçulmano é aquele que está satisfeito sempre. É como tentar Alhamdulillah, parar um rio, né? Você não vai coloca ali uma parar. represa, a água vai buscar algum Alhamdulillah, lugar para poder sair. porque o muçulmano vai sempre dizer assim, está acontecendo tal coisa, está acontecendo porque Deus quis. Alhamdulillah. Está doente, alhamdulillah. Graças a Deus, né? Deus sabe. Você acha que Deus não sabe do nosso destino, do que vai acontecer com a gente? E aí tem uma frase que eu escutei uma vez, que era assim, se esforçar é da nossa parte, concretizar é com Deus. Então, isso para mim... Então, porque é lógico, porque fica fácil. Se Deus já sabe tudo que vai acontecer, eu não faço nada. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Porque no dia do julgamento eu vou ser julgada. Assim, mas o que você fez? Né? É a mesma história que a gente conta, assim. Eu gosto muito de pensar nisso em relação ao destino. Vamos supor que eu e você somos duas pessoas ricas. Nós ganhamos fortunas. Né? Você ganhou uma fortuna, eu ganhei uma fortuna. O que você, Carlos, fez com a fortuna que você ganhou? Joguei, né? Joguei, bebi, enchi a cara, roubei mais para lucrar ainda mais esse dinheiro, fazer esse dinheiro virar No meu caso, eu vou bilhões dizer e que eu tal. ia comprar livros só, tá? Eu, eu também, não me dá dinheiro, porque assim, aqui na minha casa não cabe mais, assim, eu tenho uma casa aqui e outra em Ribeirão, estão lotadas, enfim, lá. E aí, assim, o que você fez o que eu fiz com o meu dinheiro? Sei lá, eu ajudava fulano, falava não sei o quê, parará. Então, assim, a pessoa, ela nasce rica porque ela tem um desafio para aprender a lidar com o dinheiro. Assim, não é à toa que você nasceu rico, você tem um desafio ali. E não ter dinheiro também é um desafio. Porque eu posso não ter dinheiro e passar a vida inteira esbravejando e me condenando por aquilo, coisa que o profeta Muhammad nunca fez. Ele nunca teve dinheiro, né? Então, eu acho que as coisas que nos acontecem, por exemplo, eu sou professora da USP, não, eu estou professora da USP. Né? Eu estou nessa vida, eu estou nessa ação. Então, acho que quando você começa a ter compreensão disso, a sua percepção de mundo ela vai modificando, ela vai se alterando. Essa França que está falando hoje não é a França de 10 anos atrás, não é a de 5 anos atrás, não é a de 2 anos atrás. Nem é de ontem. Nem a de ontem. Porque todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Porque eu acho que assim, a fé ela vai se ressignificando, ela vai se fortalecendo, eu vou aprendendo. Tem dia que, obviamente, você está revoltado com tudo. E aí eu lembro, estou de lenço, tenho a máscara, tenho o zíker que eu tenho que fazer, tenho as orações para fazer. Poxa, 5 orações diárias é como tomar 5 banhos por dia. Não deu conta ainda, então algum problema tem, né? Pode ser um problema psicológico, né? Então, pode falar, pode falar. é isso. Não, é que você comentou duas coisas aí que eu achei muito interessantes, queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Você mencionou Jesus, né? Quem é Jesus no Islã? Qual é o papel dele nessa religião? Qual é a relação que existe com Jesus? Subhanallah. Profeta Jesus, que Deus esteja satisfeito com ele, é uma grande referência.
Primeiro, se você pegar a Surata 3, né, agora que você tem o Alcorão, né, Carlos, que você é um leitor de Alcorão, você vai ver lá que Maria, né, não, peraí, deixa eu lembrar da história. Que mãe de Maria, que era a Hannah, tinha pedido para ter uma filha, um filho, né? E aí Deus enviou uma filha, que é Maria. Né? E aí tem uma conversa dela, mas eu queria um filho, então, não, você vai ter uma filha e você vai dedicar essa filha ao templo. Porque ela vai ser preparada para uma missão maior. Essa era Maria. Maria é a primeira mulher do paraíso. Então dá para falar de Jesus sem falar ser a mãe dele, né? Primeira mulher que entrou no paraíso, né? Nessa concepção de paraíso que o muçulmano tem, é Maria, mãe de Jesus. Então, assim, se Maria é a primeira mulher que entra no paraíso, Jesus tem alguma importância para o muçulmano, né? Já começa por aí. E aí, essa entrega da Maria para o templo foi justamente porque ela receberia Jesus, que era um profeta importante. Ele não é como o profeta Muhammad, ele é o profeta que fecha os livros sagrados. Tanto é que um dos pilares da fé do muçulmano é acreditar nos livros sagrados anteriores ao Alcorão. Então, o muçulmano acredita na Torá, acredita no Antigo Testamento, nos Salmos de Davi. Então, assim, os muçulmanos, eles acreditam em tudo aquilo que foi produzido antes. Porque tudo é criação de Deus, né? A diferença é que, para os muçulmanos, Jesus não foi crucificado. Ele foi arrebatado de corpo e alma, né? E ele vai retornar nos últimos tempos. Porque ele é o Messias. Então, é ele que retorna nos últimos tempos. Então, isso é claro no Alcorão. Então, a ideia de que ele foi crucificado para os não muçulmanos, existe. Jesus é o Messias e vai retornar no fim dos tempos. Sim, é isso. Então, é assim, essa ideia de que os muçulmanos não respeitam, nossa, Jesus é um profeta extremamente importante, né? Ele não é o profeta da revelação última, né? Do selo da profecia, que o selo da profecia, quem traz, de fato, é o profeta Muhammad, que ele fecha, né? Mas ele, e que recebe o Alcorão. Mas o profeta Jesus, profeta Moisés, olha, o profeta Moisés é mais citado no Alcorão que o profeta Muhammad, né? O profeta Abraão, o profeta Noé. Então, a gente tem uma surata só sobre José, né? Então, é muito desconhecimento. As pessoas não conhecem o Alcorão, e aí falam o que vem na cabeça, né? Assistir um filme, né? E aí vai falar, acho né? que é isso. E aí eu pergunto, você conhece, você já foi a uma comunidade muçulmana, você já conversou com um sheik, você já conversou com um muçulmano, você já teve algum país islâmico, então eu começo a fazer a pergunta, então assim, depois que você fizer tudo isso, a gente conversa. Porque aí o intolerante é aquele que, em primeiro lugar, não tem conhecimento. Por exemplo, eu tenho amigos de candomblé. Eu não sou intolerante com candomblé. Por quê? Porque eu conheço. Faz parte da cosmologia deles cultuarem determinados orixás. E para mim tudo bem. Eu entendo a importância que tem aquele orixá na vida daquela pessoa, aquele espaço de culto, o respeito ao culto, eu entendo. Então, assim, nós, né, eu entendo, por exemplo, o amor que um evangélico tem à Bíblia, né, ao sentido que é dado. Então, eu sou a primeira a dizer, que quem não entende é quem não tem conhecimento. Se eu estou preocupado com a religião do outro, é porque eu estou muito pouco preocupado com a minha religião. Esse é o fato, né? Então, se a gente está preocupado com... vale para várias coisas, né? Por que as tudo, pessoas ficam tão vida. incomodados se o vizinho, ou o primo, ou o amigo é homossexual? Ele tem um problema com a sexualidade dele, né? Sim, qualquer lugar. Se eu estou preocupado que o outro ganhou um prêmio, mashallah, gente, o prêmio é dele, não faz diferença na minha vida. Eu tenho que estar preocupado com o meu dia a dia e como eu faço as minhas coisas, como eu levo a minha vida. Aquela coisa, a grama do vizinho sempre está mais verde, é claro que está sempre mais verde, você está sempre olhando para a grama do vizinho, não está olhando para a sua. Então, joga uma água aí na sua grama, né? Então bora olhar para a sua grama para ver se a grama cresce, né? Então, eu acho que são ensinamentos que a gente tem muito no Corão.
E na própria religião, no funcionamento, no respeito ao outro, no respeito... Existe um versículo da Surata 2, que é o Bakara, que diz assim, não há compulsão na religião. Ponto. Se não há compulsão na religião, Deus está dizendo que os muçulmanos eles não podem atacar em nome do Islã. Eles não podem ser agressivos, porque a religião ela não é uma coisa que te leva à compulsão. Porque é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. O Islã é a religião do equilíbrio. Você não pode fazer as coisas dotados de emoção, porque se você tiver emoção, você perdeu aquele jogo. Eu gosto muito de citar uma historinha do Imam Ali. Eu não sou péssima para contar historinha, mas eu adoro contar, né? Mas o Imam Ali estava guerreando, né? E em algum momento ele estava por cima desse outro soldado, e esse soldado cospe na cara dele, né? E é lógico, alguém cuspiu na sua cara, a sua raiva deve subir no último grau. E o Imam Ali estava por cima dele com a espada. Ele baixou a espada. E aí o sujeito pergunta, não vai me matar? É como se dissesse, não vai me matar, tá aí? E aí o ensinamento ele diz, né? Se eu matar você, eu vou matar pela minha raiva, não em nome de Deus. É o que ele está ensinando, assim, você está matando, fazendo aquilo pelo seu ego, não em nome de Deus. Então, quando alguém faz alguma coisa que queira, sei lá, indiretamente me atingir, né? Vou fazer isso porque eu vou atingir a França. Subhanallah, não está me atingindo. Porque quando eu estiver fazendo alguma coisa, eu vou estar dizendo, eu vou fazer isso por algo. E não porque eu quero atingir o Carlos, ou a Maria, ou a Joana, né? Mas eu tenho que ter essa consciência de que se eu não estiver fazendo alguma coisa, algum ato que seja em nome de Deus, eu vou estar perdendo o meu tempo. E eu vou estar voltando, é aquela coisa que a gente brinca, né? Volta 10 casas aí. Volta muitas casas. Vai ter que fazer muito rage, muita charrada para zerar tudo e começar tudo de novo, né? França, o que você poderia comentar? É algo que também sempre ganha muita repercussão. Eu acho que antes do muçulmano, a pessoa é um ser humano, né? Ela começa como ser humano, né? Ainda bem. Continua sendo, morre ser continua humano. sendo e tal, sim, mas Morre aí ser são humano. outras influências. Mas quando você tem, por exemplo, esses ataques, vou citar exemplos bem objetivos, daquele caso do Charlie Hebdo na França, tem jornais lá naqueles países lá do norte da Europa, né? Que aí é sempre assim, um ataque muçulmanos, radicais islâmicos e tal, porque houve uma charge, né, que representaram lá o profeta Muhammad ou Alá, e aí tem aquilo, eu não sei se é só aquilo, né? Mas como é que vocês, como muçulmanos, lidam com esse tipo de situação? Como é que se explica esse tipo de ataque, né? E aí começam investigações, a gente nunca sabe o que eles são ligados a células terroristas, isso está dentro de um plano maior, e aí usaram isso de pretexto. Vamos usar esses casos específicos aí, né, de artistas que são assassinados, ou até teve aquele Salman Rushdie também, né, que escreveu no livro lá, e aí teve uma ameaça, ficou anos escondido, né, hoje ele já aparece publicamente. Como é que vocês lidam com esse tipo de situação e quando há ações extremadas, assim, que a pessoa tem que se esconder, que consideram que foi uma ofensa gravíssima à religião, ao profeta? Queria que você falasse um pouquinho como é que vocês lidam com esse tipo de situação, o que vocês acham sobre isso? Então, eu acho que assim, são situações muito delicadas, né? E é muito desconfortável, como se nós tivéssemos que ficar pedindo desculpa o tempo todo, A né? história da Ku Klux Klan, né? A Talvez. gente tem, olha, eu tenho que pedir desculpa porque existe pessoas que não entenderam a religião, né? E é isso, né? O tempo todo. E aí, quando acontecem esses casos, chovem de entrevistas, de jornalistas, de não sei o que lá, de trabalhos, blá, 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 blá. Assim, olha, desculpa, olha, eu sou boazinha, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Eu não mato ninguém, eu não sei fazer bomba, eu nunca assassinei, eu não mato nenhuma mosca. Então, assim, a sensação é que a gente passa o tempo todo tendo que justificar aquilo que nós não somos, né?
Por isso que eu mudei a ótica e dizer, olha, o que nós somos, o que são os muçulmanos. Então, uma pessoa com discernimento, com conhecimento, ela não vai cair nessa chave. Ela vai saber que essa chave corresponde a uma minoria, e uma minoria equivocada, né? Então, esse é o trabalho que eu tenho feito com a imprensa, que eu tenho feito com as pessoas de modo geral. Eu não sei como é que você chegou no meu nome, por exemplo, mas, assim, nos últimos meses eu tenho batido, né? Gente, bora falar, vamos falar daquilo que importa da religião, porque é isso que nos importa. Eu cheguei Então, até esse... você porque você começou a aparecer no meu Twitter, na minha TL. Aí eu comecei a te seguir e foi por lá que eu fiz contato com você. Então as pessoas são boas, né? Fizeram alguma contribuição nesse O canal, tem né? esse algoritmo aí do bem que está nos conectando. Que está funcionando, ainda bem, alhamdulillah, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente lida com muita... Hoje em dia, eu acho que a comunidade... São tantos casos, né? Que a comunidade... A gente até fala assim, calma, gente, daqui a pouco passa, né? Porque, assim, veio o Charles Hebdo, ataque aos muçulmanos. Veio, não sei lá, ataque aos muçulmanos. Veio o ataque aos muçulmanos. Aí veio o Afeganistão, ataque aos muçulmanos. Aí, daqui a pouco passa. Assim, o muçulmano sempre vira a bola da vez, né? Então, e aí a gente tem que dizer alhamdulillah, né? Porque quem E conhece... por que você já parou para refletir o porquê disso, né? Eu sei que tem uma questão... Porque, às vezes eu falo, e lógico, parece que estou simplificando demais, né? Querer explicar uma coisa hipercomplexa, né? Com uma resposta fácil, isso não existe, é mais complicado do que isso, né? Mas eu sei que tem questão geopolítica, tem questões econômicas, tem uma briga do capitalismo, né? Você tem várias questões. Aí você tem, por países exemplo... colonizados, né? Mas aí você tem, por exemplo, a Meca está na Arábia Saudita, né? Que é um país que, assim, eu não sou conhecedor da Arábia Saudita, né? Mas o que chega é que tem uma questão do Islã que é uma outra linha, são várias linhas. Você vai me corrigindo depois aí, tá? Porque é bom para eu também aprender. Que é uma linha islâmica diferente, que financia grupos terroristas, e isso tudo se confunde com religião. A religião é usada para determinadas coisas. Você tem o caso daquele jornalista que foi assassinado lá no consulado na Turquia, né? Você tem os americanos que condenam, tem até uma frase do Trump, né? Quando ele foi informado e era para saber se ele ia tomar alguma providência, ele falou assim: o cara morava nos Estados Unidos, né? Contribuía para o Washington Post, escrevia para várias publicações, e o Trump falou: não é americano e não morreu em solo americano, deixa para lá. Aí você vai ver, lógico, a Arábia Saudita está comprando bilhões em armamento dos Estados Unidos, então é tudo muito complexo, né? Não adianta a gente querer fazer isso. Mas você tem lá Meca, que é na Arábia Saudita, você tem um governo Bolsonaro, que o Bolsonaro vai à ONU há poucas semanas e diz que vai oferecer visto humanitário para cristãos no Afeganistão. Eu até entrevistei há pouco tempo o Michel German, né, que é judeu. Quando eu comentei com ele isso, ele falou assim: bom, que cabem aqui na minha casa, né? São 100 cristãos no Afeganistão, cabem aqui no meu quarto, né? Então, você tem essa coisa do governo Bolsonaro, e a gente já puxa um pouquinho a conversa para o Brasil também, que se converteu supostamente a religião neopentecostal, né? Mas ele é católico de origem, e aí ele tem esse discurso alinhado com Israel e oferece visto para o Afeganistão. Ao mesmo tempo, tem uma conexão com a Arábia Saudita, que é um Estado islâmico. Você tem o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que foi nessa missão a Dubai, e aí tirou com a família foto com roupas lá da região e disse que recebeu de um amigo da Arábia Saudita. É uma confusão que não contribui, já dá para cantar para a música do nada. Tchan, né? Não contribui para nada, é uma mistura danada. Então, como é que você avalia? Porque é importante separar, mas as coisas não estão. Eu nem sei qual é a pergunta mais, de tanta confusão que eu fiz. Mas eu sei. Qual é a religião do presidente do Biden? Ele é católico, né? Não sei. O Biden é católico. Você está afirmando? Sim. Qual é a religião do Obama? Do Obama, ele é evangélico, né? Pentecostal, não sei qual é ele, porque ele... né? Cristão, né?
Você está Cristão. avisando, você tá afirmando. Qual é a religião do Bush? Eu também não sei. Mas acho que ele é cristão. Eles são cristãos em geral ali. Tá. Quantos países foram ocupados no governo Bush e no governo Obama? Foram Todos, né? É invadidos. melhor perguntar o contrário, né? Não como Sim. armas, em guerra, mas Quantos países foram invadidos os e muçulmanos, ocupados? né? Milhares, né? Acho que foram, não sei ao certo, acho que foram 19, alguma coisa assim. Foram muitos. Quantos eles mataram? Muitos. Né? Quantos eles deixaram pobres, como tipo o Afeganistão, 20 anos de intervenção? Muita gente pobre, né? Paupérrima mesmo. Qual é a religião deles? A gente não sabe dizer. Essa religião nunca aparece. Quando a gente está falando da Arábia Saudita, é um governo, uma monarquia. Mas a religião vem antes. A religião vem antes. Então, é esta chave que a gente tem que mudar. Não, você estava numa resposta anterior, quando tem esses atentados nos Estados Unidos, ninguém fala que o cara, assim, não, é uma seita, né? O cara estava lá na fazenda, que não sei o quê, mas ninguém fala, o cara é cristão, né? Ele é de tal igreja. Agora, se é um atentado que envolva um muçulmano, mesmo que esse muçulmano não esteja passando, se o muçulmano estiver passando na rua e explodir uma bomba, foi aquele muçulmano, não tenha dúvida disso. Então, a Não, pergunta que que a é gente aqui, tem que aquele caso no fazer... Rio, desculpa, no Rio de Janeiro, né? Aquele garoto negro que estava com a Sim, bicicleta lá, veio o casal, você roubou a bicicleta? Você tem um negro, foi ele, né? e com o muçulmano não acontece diferente. A gente teve o caso aí do hashtag meninos que tinham Alcorão dentro de casa, foram presos porque tinham Alcorão dentro de casa. Tinha gente que nunca tinha passagem Pô, pela já fiquei polícia, nada. preocupado agora aqui, hein? Então eu acho melhor. E eu que tenho 6 Alcorão, então né, sou extremamente visada. Você tem eu já tenho 6. Eu tenho em árabe, eu tenho em inglês, eu tenho em turco. Não, eu tenho mais de 6, acho que eu devo ter uns 10 Alcorão, em várias línguas diferentes. Então, eu acho que a gente tem que fazer o inverso. O fato da Arábia Saudita, primeiro pensar a Arábia Saudita como um projeto político. Eu não olho para a Arábia Saudita, aquilo é a minha religião. Minha religião é entre eu e Deus, e aquilo que eu aprendi estudando a religião, com alguns sheiks, com a minha formação intelectual, né? A minha religião não está num estado, não está numa pessoa, né? Tipo, a Turquia não representa o Islã, a Arábia Saudita não representa o Islã, o Irã não representa o Islã é muito maior que os países, que os governos, né? Então, o Egito não representa o Islã. No Egito eu vou encontrar pessoas boas? Vou encontrar pessoas corruptas? Vou encontrar pessoas corruptas. Na Arábia Saudita eu vou encontrar pessoas boas? Vou encontrar pessoas boas. Vou encontrar pessoas corruptas? Vou encontrar pessoas corruptas. Em todos os lugares e planetas. Inclusive Nós aqui em vamos encontrar. Brasília. Aqui em Brasília a gente só vai a grande maioria de pessoas corruptas, É. né? E totalmente. O que lembra aquela história, aquela imagem clássica, que é uma manifestação na rua, milhares de pessoas manifestando tranquilamente em paz, e aí as câmeras de TV estão todas focadas em 5 pessoas que estão destruindo um carro, né? Exatamente. Essa a nossa realidade. Então, e imagina quando você professa a segunda maior religião do mundo, do planeta. E a maioria dos muçulmanos não está no Oriente Médio, a maioria dos muçulmanos está na Ásia. Então, é Ásia, Oriente Médio e África. Não, desculpa, minto. Ásia, África e Oriente Médio. Então, assim, é totalmente desproporcional à realidade na qual nós vivemos. Então, associar o Islã a terrorismo, a violência, é não ter passado minimamente a lição de casa. Não saiu do ensino fundamental, precisa voltar lá para a escola e aprender o ensino fundamental. Mas também está atendendo a interesses muito Claro, pontuais, né? Específicos, econômicos, né? Se claro, justifica muita lógico. coisa, né? Vai pensar Essas no cruzadas, né? petróleo, vai pensar no petróleo. No Afeganistão, você vai pensar na questão do ópio, né? Do lítio. Então, é muito simples, né? A gente reduzir isso a questões religiosas. Se aconteceu algum problema no país relacionado com muçulmano, óbvio, se é muçulmano, logo, Islã não vale. Opa, peraí. Né? Acho que Ah, precisa mudar a ótica.
Você acha que porque teve a Inquisição, os cristãos não valem nada? Quantas pessoas foram mortas na Inquisição da igreja? Então, porque houve a Inquisição, então eu vou achar, então, que, olha, nenhum cristão deve ter a minha consideração. Imagina. Que faz um padre Júlio Lancelotti? Eu não vou reconhecer que este homem é um homem que pratica o Deus, né? Aquilo que Deus ensina, aquilo que a gente aprende, enquanto até muçulmano? Jamais, jamais eu vou entrar nessa forma de pensamento, porque isso não... E, França, o que você poderia comentar, não sei se você já refletiu sobre isso, em relação, lógico que está no noticiário agora, muito recente, a questão do Afeganistão e o Talibã, e aí tem sempre os jornais e a TV usa a expressão, mas sem aprofundar, né? Falam em Sharia, que é uma interpretação literal ou radical do Corão, e aí você tem a questão das mulheres que não têm liberdade, não podem ir à escola. O que acontece nessa interpretação lá do Talibã no Afeganistão? Como é que ela se contrapõe ao que é realmente o Islã, os ensinamentos? E você, ao contar a história da esposa do profeta, pô, ela que pediu o cara em casamento, era a mulher mais velha, que estava do lado dele, estava à frente, né? E você, no livro, estou sem aqui, porque eu li o seu livro no Kindle, né? Estou sem ele aqui agora, é mais difícil para achar, mas acho que é na parte final que você reproduz ali um trecho do Alcorão falando sobre as mulheres, sobre a igualdade, tal. Se você puder até relembrar, eu agradeceria, né? Mas se você pudesse estabelecer esse paralelo falando assim, qual é o papel da mulher no Islã e por que isso acontece lá no Afeganistão? Não só Eu lá, acho que talvez em outros lugares, né? eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, assim, eu pratico a Sharia. Pois Digamos é, que queria que não, você explicasse. aquilo que eu disse até agora, tudo que eu disse até agora sobre ensinamento religioso está dentro da Sharia. Fazer o Hajj, rezar, né, tudo, né, o comportamento Para islâmico. você ver o nosso nível de desconhecimento e o desserviço que os meios de comunicação fazem, porque Sharia é passam isso como uma coisa radical, negativa, né? Vai praticar, vai implantar a Sharia. Gente, subhanallah, sem Sharia não tem muçulmano. Porque a Sharia, o que é? É o Alcorão e a Suna do profeta, os ensinamentos que o profeta deixou, que foram compilados, né, por sábios e tudo mais. Então, no Alcorão não está dizendo como é que tem que ser a minha oração, mas o profeta ensina. Então, ele deixa. Então, alguém registrou como tinha que ser, porque o profeta, de certa forma, ensinou isso, né? Então, a Sharia é isso. Sharia é o que a gente traduz, né? O caminho que leva às águas, né? Então, todas as vezes que você está perto de Deus, toda vez que você faz as suas devoções, você está colocando em prática a Sharia, né? Agora, existe no Islã várias escolas de jurisprudência. Então, há 4 sunitas e uma xiita. Na verdade, existe muito mais, mas as mais conhecidas são essa. A escola de jurisprudência que é da Arábia Saudita não é a mesma do Egito, que pode não ser a mesma, por exemplo, do Afeganistão. Enfim, ela pode variar. E alguns países pode ter mais de uma escola de jurisprudência, né? Então, isso dá uns contornos, formas de interpretação do texto sagrado. Então, o professor Tariq Ramadan, ele dizia, há formas de você fazer leituras do Corão de formas literalistas, formas fundamentalistas, formas reformistas ou forma mística, né? Então, há várias formas de você ler o Alcorão. Então, vamos supor, a gente começou falando da tradução do Alcorão que você tem. Tá, tudo bem, professora, essa tradução? Tudo bem. Mas tem algumas partes do Alcorão que você, que é leigo, e até mesmo eu, que sou muçulmana, mas estudo, que você fala, não entendi o que que significa aqui. Porque são linguagens figurativas. Então, só um sheik, só um especialista que sabe ler aquilo vai dizer, tá, isso aqui foi revelado por Deus por conta disso, disso, disso. Só ele, e o árabe, a palavra em árabe, por exemplo, hijab, que significa aquilo que separa, né? Que em alguns momentos é traduzido como muralha, porque às vezes aquela passagem no Corão, o hijab ali é muralha, mas não é o lenço da cabeça.
Então, assim, dá essa conotação. Então, se eu só achei os versículos que falam de muralha, vai dizer, ah, então precisa usar lenço, porque, tá vendo? A tradução é que hijab é muralha. Então, assim, só um sábio, alguém que estudou o Alcorão com profundidade, vai saber te explicar aquele versículo. É muralha, ou é um escudo, ou é um desafio a ser transposto, né? É como se fossem os teólogos, né? E Que aí vão o dar que tem? interpretação. As palavras do árabe, eu voltei a estudar árabe, né? Algumas palavras elas são muito difíceis porque não tem na nossa língua. Então tem que ser uma coisa aproximada. Então Apesar de só um toda a sábio. influência árabe, né? Tudo quanto é palavra com al, vem do Não, árabe, não né? dá. Mas não é porque a forma, aquela palavra ela toma muitos significados, né? Diferentes. E as terminologias, porque, nossa, não vou nem te explicar, porque é difícil até para mim. Assim, subhanallah, é uma loucura. Mas é isso. Então, o que a gente tem da Sharia? Sharia é nada mais que o Alcorão e a Sunna. Para simplificar, eu já fiz várias falas mais detalhadas, né? E aí o papel das mulheres é o papel das mulheres que são respeitadas. Direito a escolher o marido, direito ao divórcio, direito à herança, direito a pedir ao divórcio, direito ao conhecimento. Tudo isso está dado na Sharia. Tudo isso está nos ensinamentos proféticos. Nós começamos a conversa te falando, né? Hadija pediu o profeta em casamento. Se a Hadija pediu o profeta em casamento, isso é uma conduta que qualquer mulher pode ter. Né? A Hadija era uma dona de um comércio, então isso é uma conduta que qualquer mulher pode ter. Né? Então, eu acho que a gente é muito limitado, porque as pessoas olham uma mulher coberta e dizem, coitadinha. E eu olho assim, coitadinha. Não há coitadinhas. A gente tem que parar de ficar vitimizando as pessoas. Isso faz parte de uma identidade religiosa, muitas vezes faz parte de uma cultura assim. É lógico que eu não estou aqui dizendo que muita mulher colocou lenço obrigado. Claro que deve ter um monte. Porque o pai era ignorante, não conhece a religião. Se não conhece a religião, vai praticar a religião como? Vai praticar a religião pela força. Como deve ter cristão, assim como deve ter católica, assim como deve ter espírita, assim como deve ter... Enfim. Pessoas radicais, elas vão ser radicais em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer contexto. Né? Então, só essa questão da mulher, que aí a gente entra ali no Afeganistão, que eu acho importante você falar. Eu peguei uma postagem que você tinha feito no Twitter, que você colocou assim: li ontem de uma feminista islâmica, entre parênteses, que mulheres muçulmanas se cobrem para evitar estupro. Filha, mulheres não se cobrem e são estupradas. Vender o discurso do patriarcado não vai te fazer mais sabedora do meu véu. Não me escondo de homens. Ao contrário, discurso insignificante. Você podia dar um contexto aí desse tweet esclarecedor? Revoltoso, né? Na verdade, eu acho que há um discurso ainda de mulheres, mesmo que se dizem muçulmanas, que elas fazem leituras parciais do Alcorão. Porque eu acho que, assim, infelizmente, e eu digo infelizmente, o patriarcado, ele violentou tão fortemente as mulheres que as mulheres pararam de estudar a religião. Eu tenho uma aula daqui a pouco e era justamente sobre um texto da Saba Mahmoud que fala do revivalismo islâmico no Egito, né? E que aí essas mulheres passam a estudar a religião. Então, eu acho que o que aconteceu? Algumas mulheres, elas não conseguem perceber que é um processo histórico aí de patriarcado, de violência contra as próprias mulheres. Mas aí, quando eu percebo que ela tá certa na crítica aos homens, ela está certa em determinadas críticas, mas ela vem com uma leitura parcial do Alcorão. Porque certamente ela não lê árabe. Né? Para eu acreditar no que ela está dizendo, ela teria que me provar que sabe ler árabe. Né? Porque colocar os versículos lá em língua portuguesa, assim, não sabe ler árabe. Porque aí ela tinha que, se ela fosse honesta academicamente, ela teria, não, gente, existe o conceito de hijab, que é esse conceito de muralha, né? Então, não tem a ver com cobertura, mas existe sim no Alcorão duas passagens que falam do hijab como cobertura. Então, quer dizer,
para se beneficiar de um conceito de liberdade das mulheres, porque muitas vezes a pessoa não quer usar o lenço, então ela começa a justificar, vai buscar academicamente a sua justificativa. Você pode buscar academicamente como você quiser, mas o seu efeito é muito nocivo, né? Porque você pode combater, sim, o patriarcado, que é uma coisa que eu faço cotidianamente, que é combater homens assediadores, homens violentos, sejam eles com religião ou sem religião, homens que cortam a fala das mulheres, e a gente tem um histórico grande isso em qualquer lugar. Uma coisa é isso, e a outra coisa é eu desvirtuar a própria linguagem do Alcorão. Né? Então, minimamente, eu preciso... Por isso que eu voltei a estudar árabe, né? E eu, na verdade, fiz vários cursos durante esses anos todos de árabe, mas, assim, nenhum curso eu me identificava, assim, não conseguia render tanto, né? E agora, finalmente, eu encontrei um curso que eu estou conseguindo me encontrar novamente com a língua, sem ter essa reticência, sem ficar o tempo de dizer, é difícil, é difícil. Bom, Você consegue difícil... já ler bem assim? Bem não, né? Mas quando você tem os sinaizinhos, né? Eu lentamente, como uma criança, já faz sentido. É engraçado, assim, eu não tenho, obviamente, a fluência, mas já faz sentido. Então, às vezes, eu escuto uma khutba, está falando sobre tal coisa. Algumas coisas que eu conhecia de como palavras, eu já me justificava. Mas agora, alguns verbos que eu estou decorando, ele vem na mente. Ontem o Sher Mohammed falou uma frase inteirinha, eu traduzi a frase inteirinha dele. Então, Olha isso só. é um ganho, assim, sabe? É uma mudança de lugar, né? De E você tem esse audiência. processo de repetir também, porque eu estava lendo na introdução dessa edição do Alcorão que eu tenho, que ali tem uma informação que o Alcorão ele é mais para ser declamado, né? Recitado, né? Recitado, desculpa, para ser Por recitado, isso, porque remete à origem que não tinha escrita, para passar a sim, palavra e tal. E por isso que eu você voltei para o recita árabe. também, né? Você recita bastante. Então, e antes eu recitava decorando, O som. mas, por exemplo, o som. Agora, como eu fui alfabetizada e eu estou nesse processo de alfabetização do árabe, tá sendo muito mais prazeroso, porque eu leio e aí eu Entende, leio né? já entendo por que aquilo é um i, por que aquilo é um ba, né? Por que é um tó. Então, assim, isso já, né? Porque quando você fala bismillah, eu já reconheço de fato, já reconhecia porque eu tinha decorado a imagem, né? Mas agora eu sei por que está escrito. Eu já olho o bismillah, eu sei que é bismillah. E esse árabe que você Né? está aprendendo, ele é mais para leitura ou é para falar? E aí ele seria de alguma região assim específica, Não, de algum país, ele é o árabe clássico. que é mais para O leitura? árabe, e o árabe clássico é aquele que a gente chama o árabe acadêmico, que é o árabe alcorânico, né? Que é a base de tudo, né? Porque aí quando você vai para os países, né? Eles vão ter os seus dialetos, essas transformações, mas, por exemplo, eu vou entender, né? Esse é o árabe base, Você vai né? conseguir se comunicar, né? Eu vou apanhar bastante, né? Porque é lógico que no Líbano eles devem dar outro nome para outras palavras, mas enfim, essa é a linguagem formal. E a linguagem formal do árabe é a língua do Alcorão. Olha só, Então, mais para um você, livro de unidade, né? De união. e por isso a erudição do Alcorão, por isso que o Alcorão ele é considerado um milagre, né? Porque ele não é só um livro de código de vida, mas ele é um livro de linguístico, né? Ele é a base da língua árabe. Ah. Né? Então, o árabe clássico ele parte do Alcorão, essa linguagem. Quando você aprende o árabe clássico, você olha para o Alcorão, você se identifica ali, você consegue compreender aquela leitura, né? Daquela Tá. linguagem. E, França, o que você poderia comentar então dessa questão do Talibã lá no Afeganistão? Qual é esse Alcorão, essa interpretação que eles Então, eu fazem? acho que assim, eu acho que existe um Talibã de 20 anos atrás, um Talibã de agora, que ainda está nesse processo de descoberta. Eu costumo concordar com alguns colegas de RI de que a vida não vai ser fácil para os talibãs, né? Os talibãs, eles são maioria pashtun, né? E acho que esse processo aí, eu acho que o processo no qual eles entraram não é o mesmo, né? Mas eu acho que eles são um Islã que eu não gosto, né? Essa leitura que eles fazem do Islã,
essas proibições, essa maneira, não é que é o Islã que eu não gosto, mas essa forma de interpretar de forma muito rígida determinadas situações, não é isso que eu aprendi, não é isso que eu professo, e não é isso com que eu compartilho, né? Mas eu acho que quem tem que decidir se é bom ou não são as pessoas que lá vivem. São as mulheres, são os homens, né? São as pessoas da comunidade, não sou eu que tenho que dizer, né? Eu me sinto bem, por exemplo, no Marrocos eu me sinto muito bem, eu me sinto bem na Turquia, eu me senti muito bem no Irã, eu me senti muito bem na Arábia Saudita, né? É lógico, eu não morei, mas dos tempos que eu passei. Agora, as pessoas é que têm que dizer, né? Se elas concordam ou não. Eu acho que se você tem um alto nível de analfabetismo entre as mulheres, isso significa que as mulheres não leem o Alcorão. E se as mulheres não leem o Alcorão, elas não podem tirar interpretações. Elas não têm interpretação, elas recebem a informação e reproduzem a informação. Então, é apenas isso, né? Tá. Então, para a gente encerrar, eu queria duas coisas. Uma delas, eu preciso saber se pode, se não é desrespeitoso, tal, que eu gostaria de ter. Seria possível recitar alguma coisa do Alcorão em árabe, assim, uma coisa que você saiba que você goste ou é ruim? Não, não me pede isso. Meu árabe é horrível, ninguém merece ouvir. Ah! Não, Não, tudo não, bem, não, tudo bem. não, não. Meu Quando árabe é você tiver horrível. se tiver no árabe Quando eu intermediário tiver. 2, Exatamente, eu estou assim no básico 2. Quando eu tiver. Senão, meus professores de árabe vão dizer, mas subhanallah, nós não estamos te ensinando todo dia aqui. Não vou fazer passar esse mico. Mas, não. assim, eu recito, obviamente, algumas suratas, eu pretendo recitar muito mais, né? É um processo diário. Eu tenho dislexia, então o processo com o aprendizado da língua, para mim, é sempre uma dificuldade, porque, por exemplo, o inglês eu nunca aprendi direito, porque a maneira como eu escuto não é exatamente como está sendo dito. Então, eu tenho uma dificuldade no processamento de uma língua estrangeira. Acho que a língua que eu aprendi mais rápido foi o francês, quando eu estudava, porque o francês tem uma fonética. Então, você tem que seguir a fonética para falar e para ler, não muda aquela fonética, né? O árabe tem fonética também, mas o árabe tem muita coisa. Toda hora tem uma coisa nova, assim, sabe? Uhum. Tem um acento novo, ba, ta, ta, bi. Então, assim, você vai mudando a entonação. Mas escuta aí o Corão, coloca aí. Faz o seguinte: uma das suratas mais bonitas do Alcorão é a 93, que eu te falei, que é a do Ra. Coloca lá na internet, né? Surata do Ra. E todo mundo ouve, fica satisfeitíssimo e faz de conta que sou eu que estou recitando. Quer dizer, eu Tá recito bom, mentalmente a do Ra, tá bom. né? E acho que é um É, bonito. então, e para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, onde é que você publica seus textos? Tem algum site, ou da universidade, ou seu? Seria legal o pessoal te seguir também no Twitter, né? Porque ali tem muita coisa interessante, né? Se você quiser sugerir Então, alguma referência aí em termos de livro, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre o Islã. Então, agora a gente está com uma página do meu grupo de pesquisa, que é o Grácias. Então, no Twitter e no Instagram tem lá Grácias Grupo, Grácias de Graças, Graças à la Vida. Graças é Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, e acabou virando Graças, eu achei ótimo, porque é isso, né? Tinha que ser uma coisa agradecendo, né? A vida, as pessoas, o mundo. Então, no Instagram, estou lá como doutora Franci Rose Campos, no Twitter Franci Rose. E aí, assim, trabalhos, eu tenho 3 livros, um que é uma coletânea, que é Olhares Femininos sobre o Islã, que é um livro que foi lançado pela USTEC há 10 anos. Você tem Performances Islâmicas em São Paulo, que é o livro da minha tese, você pode baixar a tese USP, e tem o Raja Raja, Experiência de Peregrinar, que eu lancei recentemente, né? O Graças, que é esse meu grupo de pesquisa, vai lançar um livro no ano que vem, que boa parte dele é sobre pesquisas sobre o Islã, né? Então, eu estou aí, assim, tem os documentários, né? Eu acho que a produção de documentários é uma produção grande, então você tem Allahu Akbar, né? Você coloca meu nome, coloca Allahu Akbar, né? Você coloca Sacrifício, o documentário sobre os malês, que é Alá Oxalá na Trilha Malê, que é um documentário que eu gosto muito, e o Vozes do Islã, que também é outro documentário. Então, acho que esse material está aí, né?
E estou sempre respondendo, sempre atendendo as pessoas, né? Que bom. E tem essa Então, relação de filmes aí que você colocou no Twitter, né? Eu vou deixar o link depois aqui pela também. Palestina, né? E tem alguma edição aí comentada? Não sei se essa que eu te mostrei antes da gente começar a gravar. Para quem quiser começar a entender o Alcorão, uma edição comentada talvez seja mais Então, tem tranquilo, né? que está ali, né? Mas eu posso ter eu falo assim, tem a versão dos turcos, né? Fala assim que esqueço o nome dele. Mas é uma tradução que veio de um muçulmano turco que o professor Samir Hayek mesmo fez a tradução, né? O professor Samir Hayek, que é um grande tradutor do Corão no Brasil. Então tem isso, né? Tá bom. Então Não, depois você vale me a pena. passa o nome aí com o link, que aí eu. Bom, vou Sim, deixar o link também das obras aí. Quem isso. quiser vai procurando. Sim. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí, foi uma conversa Acho que no longa meu e a gente Instagram, nem tocou, né? Nem arranhou a superfície. e no meu Instagram tem lá um link na bio, né, que eu coloquei no Instagram, que tem vários materiais ali, tem os vídeos, acho que deve ter alguns Ah, textos, não lá no lembro mais, Instagram, né? como é que você tá no Instagram? Tá, doutora DR Franci Rose underline Campos, deve ser isso. Bom, mas Tá. com esse nome, Franci Rose, né, assim, É não só jogar tem no muito. Google que vem. Meu filho que fala isso, mãe, jogou no Google, encontrou o mundo, né, com seu nome. É É, um pouco por aí mesmo, tá bom. Então, Francis, tá? super obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Carlos.